Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Como prometido, hoje minha esposa Poliana está aqui. Nós vamos, durante 7 quartas-feiras, realizar um estudo, um breve discernimento sobre as 7 igrejas que está em Apocalipse, as 7 igrejas na Ásia, no qual o Senhor Jesus deu a revelação ao apóstolo João, certo? Aqui está minha esposa Poliana. Olá, pessoal, a paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Espero assim estar agregando, junto com meu esposo, levar a palavra do Senhor. Agora ele vai fazer uma oração, para todos aqueles para nós, que estamos precisando de uma porta aberta, de uma cura. Amém. E vamos fechar os nossos olhos e concentrar os nossos pensamentos ao Senhor. Só que um pouquinho antes de fechar os olhos, eu quero te pedir o que eu sempre te peço no início do vídeo. Você possa curtir o vídeo, nos ajude a crescer, a expandir o canal, até porque nós não estamos aqui pedindo algo para o nosso crescimento, é para o crescimento, a propagação do Evangelho. Então curta o vídeo, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, não custa nada, compartilhe no feed do seu Facebook, no seu Instagram, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Vamos estar orando e em seguida já vamos entrar aqui no estudo de Apocalipse. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos pela fé na Tua presença, meu Deus, para mais uma vez te pedir em favor dessa pessoa que nos ouve, que acompanha esse vídeo, meu Pai. Ó Espírito Santo, vá de encontro à vida dessa pessoa, para curá-la, Senhor, das enfermidades físicas. De repente, essa pessoa que nos ouve está num leito de dor, se encontra acamada, Senhor, com um câncer, de repente até em um estado terminal. Senhor, mas de acordo com a Tua santa e soberana vontade, em nome de Jesus, que essa enfermidade possa ser consumida, que a saúde física seja restaurada, restabelecida, o vigor físico seja restituído, Senhor. Penetra com Teu poder na carne, no corpo, no sangue, nos ossos, Senhor. De tal forma que essa pessoa tenha vida novamente. E o Teu nome, ó Jesus Cristo, seja glorificado. Pai, eu quero te pedir em favor dessas 7 quartas-feiras, dando início por hoje, que nós estaremos aqui meditando sobre as 7 igrejas na Ásia. Senhor, e sabemos que isso se estende aos dias de hoje. Então, fale conosco, Senhor. Dá a Tua direção, dá o Teu discernimento, o Teu entendimento para que nós possamos compreender a Tua boa e perfeita vontade. Nós apresentamos esses poucos minutos que aqui estaremos reunidos ao Senhor. Que o Senhor possa me usar a Poliana a falar e que o Senhor possa, meu Deus, através da nossa fala, penetrar no subconsciente, no coração dessa pessoa, através da Tua palavra, para dividir a alma do espírito, a junta da medula, para que essa pessoa tenha consciência do Teu plano sobre a vida dela. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Quem crer, diga amém. E graças a Deus. Vou baixar um pouquinho aqui o fundo. Irmãos, eu estava meditando aqui em Apocalipse e já tinha lido várias vezes e hoje me chamou a atenção. Nós vamos ler em Apocalipse 2, que é sobre a igreja em Éfeso, aos Efésios, né? Mas que isso se estende, obviamente, para nós. Nós não cremos que essa palavra, que a palavra de Deus, ela ficou limitada apenas para aquele povo daquela época. Não, essa palavra ela vem de encontro à nossa geração hoje. Estamos gravando no dia 3 de agosto de 2022. Eu creio piamente, Poliana, que essa palavra alcança a nossa geração, alcança a minha vida, alcança a nossa casa, alcança os nossos ouvintes. E no versículo 20 do capítulo 1, o Senhor Jesus, na revelação ao apóstolo João, ele fala assim, ó: quanto ao mistério das 7 estrelas... Perdão, antes do 20 eu vou ler o verso 16. O apóstolo João descreve o homem que ele viu assim: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E no verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita,
e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, podemos dizer assim que são os pastores, a liderança dessas igrejas nos dias atuais. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, essa visão do apóstolo João, quanto ao Filho do Homem, que entendemos que é o nosso Senhor Jesus, as 7 estrelas na mão direita é os anjos da igreja. Entendemos que a pessoa que ela propaga o evangelho, a pessoa que fala das coisas de Deus, ela está nas mãos do Senhor Jesus. E os 7 candeeiros são as igrejas. Então o Senhor está no meio das igrejas. Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 2, o verso 1. O Senhor fala assim: ao anjo, a liderança, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve. Ou seja, aqui, Poliana, há uma ordenança direta do Senhor Jesus. Diz assim: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, aleluia, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, trazendo aqui uma reafirmação que as 7 estrelas ele tem na mão direita, na sua destra fiel, e passeia no meio dos 7 candeeiros. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas igrejas trabalhando contrária e avessa à vontade de Deus, mas ainda assim, o Senhor Jesus ele passeia no meio dos 7 candeeiros. Obviamente que naquele dia ele vai recompensar cada um de acordo com as suas obras. Verso 2, Poliana. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha que glorioso. Essa visão aqui do Senhor Jesus, ele manda esse recado para a igreja. Fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. Obviamente, essa palavra aqui não é para aquela pessoa que... não é uma palavra de convite para a pessoa aceitar Jesus. Essa palavra aqui, ela é dirigida para alguém que já está na fé, já conhece o evangelho, exatamente, conhece a palavra de Deus. Conheça as tuas obras. A gente entende o que diz lá em Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Em contraponto, as obras sem a fé, sem crer no impossível, também é morta e não vale de nada. Fica inválida. Conheça as tuas obras, ou seja, o Senhor sim observa as nossas obras. O Senhor, ele observa o meu labor, o meu trabalho na obra de Deus. A perseverança, exatamente. Conheço as tuas obras. O Senhor Jesus começa falando para esse tipo de crente, para esse tipo de cristão. Tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, você, aquela pessoa, Poliana, que soa a camisa, que evangeliza, que chega na igreja, ela agrega, ela ajuda a limpar a igreja, ela se preocupa com a liturgia do culto, ela se preocupa para que tudo corra normalmente de acordo, para que a palavra de Deus alcance aquelas pessoas que foram ali para ouvir a palavra de Deus. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Porque às vezes a pessoa ali, quantas pessoas ali estão trabalhando na obra, se dando, ajudando outras pessoas, mas por dentro ela tá triste, ela tá passando por uma dificuldade. Exato. E Deus vê essa perseverança. Exatamente. Porque ela crê, ela sabe no Deus que ela serve, ela conhece o Deus, né, que ela serve. E esse Lucas, essa perseverança, eu lembrei de uma passagem aqui de Lucas. Deixa eu marcar aqui para poder ler para vocês. Olha que passagem gloriosa falando em perseverança. O Senhor Jesus fala assim no Evangelho de Lucas, verso 19. Lê aqui, Poliana. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A perseverança, preste atenção, você que nos acompanha, ela é ligada a tudo que se diz ou que se liga a Deus. Seja para conquistar bênçãos materiais, seja para
se a pessoa tem um chamado para isso, para crescer na hierarquia da igreja, o apóstolo Paulo, ele aprova, ele fala que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Se a pessoa ela quer crescer no ministério, ela tem que perseverar. Se a pessoa ela quer conquistar financeiramente, ela tem que perseverar. A saúde, uma saúde boa, né? Ou seja, saudável, cuidando do corpo, tem que ser perseverante. Vai na academia, etc, etc. E principalmente o que a Poliana acabou de ler, a salvação da alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que eu entendo disso? Que a caminhada do cristão, ela é cheia de altos e baixos. Muita injustiça, muita calúnia, muita perseguição, muita opressão. Tem momentos que dá vontade de desistir. E não existe cristão na face da terra que nunca tenha pensado em desistir. Que possa falar assim, eu nunca pensei em desistir. Duvido. Todo mundo um dia já pensou. Por conta das tribulações. Parece que tudo na volta é contra. É contra. É avesso à sua fé. Andamos contra a correnteza. Né? Exato, nadamos contra a correnteza e andamos contra as diretrizes desse mundo. Então, e a maior guerra, né, das pessoas é a mente. É onde que o diabo mais trabalha, trabalhado. Lançando as sofismas, pensamentos contrários, pensamento de picuinha. Você quer ver uma coisa que abala e abate muito cristão, mas na minha opinião são cristãos que não são maduros na fé, é o sentimento de comiseração. É aquela pessoa que o tempo todo se sente coitadinha. Tadinho de mim. Não, tadinho de mim nada. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu creio em alguém que deu a vida por mim no madeiro, lá na cruz, no Calvário, verteu o seu sangue, me limpou, me lavou, me salvou, me libertou, me transformou. Então não tem essa história de coitadinho. O diabo, ele trabalha na mente da pessoa, causando dúvidas, trazendo as sofismas, trazendo angústia, trazendo o abater do espírito. Nós não podemos nos curvar. E como Poliana leu aqui no verso 2 do capítulo 2, o Senhor Jesus fala, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o Senhor conhece o nosso trabalho, e como a tua perseverança. E ele continua falando. Fala, Poliana, o que ele continua falando? Que não pode suportar homens maus. Para aí. O Senhor sabe que você não pode suportar, não pode se ligar, ser atrelado a pessoas maldosas, maliciosas, pessoas mentirosas, pessoas que têm má intenção na casa de Deus. Você faz de tudo para se manter longe disso e parece que ninguém vê, mas é que o Senhor Jesus vê. Você vê que glorioso ele fala, e que não pode suportar homens maus. Não se associe a homens que não queira crescer na presença de Deus, que não queira agregar no Evangelho, na palavra de Deus. Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter ligação, Poliana, com pessoas que queiram agregar ao reino de Deus. E Deus nos dá esse discernimento, né? Assim, quando a gente tem aquela comunhão com o Senhor, quando a gente vê uma pessoa que a gente vê as obras da pessoa que não bate com a palavra de Deus. Exatamente. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O verdadeiro crente, que é nascido de Deus, gerado por Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tem um dom do discernimento. Naquela época, a igreja ela estava crescendo, ela estava numa crescente muito grande. Então, obviamente, surgiu muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos. E o Senhor Jesus, ele traz essa observação que esse tipo de cristão, ele pôs à prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos. E não é diferente dos dias de hoje. Quantos por aí estão se declarando homens de Deus, mulheres de Deus, profeta, profetisa, apóstolo, padre, pastor, bispo, seja lá o que for. Mas a gente não deve observar o falar, deve observar a obra. E Jesus falou que
a árvore ela deve dar bom, Fruto. a gente observa pelos bons frutos. Isso. Então, a pessoa que ela é cheia do Espírito de Deus, ela não se deixa enganar. Ela tem que ser como o povo bereano, um povo estudioso, um povo que conhece as Escrituras, conhece a palavra de Deus. Verso 3, Poliana. E tens perseverança. Para de novo aí. Você vê novamente o Senhor Jesus falando de perseverança. Ele fala no verso 2, tanto o teu labor como a tua perseverança, e no verso 3, e tens perseverança. Eu entendo que a perseverança, ela faz parte daquela armadura lá de Efésios 6, que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Oração, jejum, ler a Bíblia, estar se humilhando aos pés do Senhor, perseverando na fé. Pode continuar. E suportastes provas por causa do meu nome. Para aí. O verdadeiro crente. Quando eu falo verdadeiro, é porque muitas pessoas se intitulam crente, cristão, de uma denominação A, B ou C, mas não vivem de fato o Evangelho. E você vê que aqui Jesus está elogiando essa igreja. E você tem que fazer uma autoanálise para ver se você se encaixa nessa igreja. Eu tenho que fazer essa autoanálise para a minha vida. A Poliana tem que fazer essa autoanálise para a vida dela. E tem perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome. Olha, eu suporto provas por causa do nome de Jesus. A pessoa me xinga, a pessoa mente ao meu respeito. O que me impede de ir lá e sentar a mão na cara da pessoa? É por causa do nome de Jesus. A gente suporta isso por amor a Ele. Porque se depender de nós mesmos, Poliana, nós não damos conta. A gente quer reagir e agir na força do braço. E não te deixaste esmorecer. Olha que glorioso. A pessoa, esse cristão aqui, tem perseverança, suportou provas por causa do nome de Jesus e não se deixou esmorecer. O esmorecer, Poliana, é uma opção da pessoa. Por quê? Não existe crente, não existe filho de Deus cristão que vai ter uma vida só de paz. Não existe. Todos, de um membro da denominação a um bispo, a um pastor presidente dessa mesma denominação, todos vão passar problemas, vão passar guerra, injustiça e dói na carne. Dói. E essa palavra, quando fala assim, não te deixasse esmorecer, eu lembro quando eu tive depressão. Eu tinha o hábito... A gente vai pegar uma... Eu vou avisar antes. Um dia ela vai gravar um vídeo só para contar detalhes desse testemunho. Na época eu não a conhecia, mas ela já me contou. E é muito forte o que o Senhor Jesus fez na vida dela. Tá, quando você tinha depressão, você tinha um hábito? Antes, eu tinha um hábito assim, de sempre estar ali lendo, né, algumas passagens da Bíblia. Eu não cheguei a ler a Bíblia toda. Certo. Mas eu sempre gostava, assim, na segunda eu lia tal da Bíblia. Então, quando eu tive a depressão, imediatamente eu já corri para os pés do Senhor. Ou seja, você não se deixou esmorecer. Não deixei esmorecer. E aí um dia em casa eu estava sozinha e eu estava com muita angústia, chorando, porque assim, eu perdi todos os meus sonhos, eu tinha muito medo, eu entrei em crise de pânico. E aí eu sentada no chão, eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu não consigo ver nada de bom. Eu não sei o que é bom. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o que o Senhor tem para mim é maravilhoso. Amém. Isso em prantos, no chão, chorando, uma pessoa depressiva. Eu já estava eu quase entrei em estado vegetativo, porque eu perdi todos os sonhos, eu não vivia mais. Então, esse esmorecer, você vê, eu ainda não conhecia o Senhor Jesus, né, assim, a mas fundo. você não conhecia, mas você não se deu esse luxo de se deixar esmorecer. Mas eu sabia que Ele era o caminho. Amém. Ele que poderia me salvar. Amém. Tanto que quando eu já comecei a ter as crises, tanto que eu não tomei remédio, eu tomei assim chá tranquilizante, né, esse chá assim mais para deixar mais calma, mas eu corri para poder na palavra do Senhor. E quando eu tinha as crises, eu ia no Salmo 91.
Então, assim, Palavra muito conhecida de todos, né? de todos. Então, assim, olha a misericórdia de Deus, né? Aí eu lembro Aquela pessoa o que fala lá em pecadora. Salmo 50. Invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. É isso que é não deixar esmorecer. Porque independente, né, da dificuldade do problema, Sim. a gente sabe, a gente conhece o nosso Deus. Glória a né? Deus por isso. Então a gente sabe o poder que ele tem. E ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o impossível acontecer. Amém. E quando a gente está precisando de força, é só pedir. Ele vai nos dar essa força. Então, ficou bem claro. Esse esmorecer, ele é opcional. Bem como quando você compra um carro, é opcional ele vir com um computador de bordo. É opcional ele vir lá com o sistema de airbag. Assim mesmo, na sua vida é opcional você se deixar esmorecer. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Nunca acredite ou aceite essa história que a vida do cristão agora só é vitória, só é bênção. Isso é falsa ilusão, isso é fantasia. Vitória nas guerras. É, nas guerras. Verso 4, Poliana. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só, o Senhor Jesus, ele chamou essa igreja, que você tem que analisar se você se enquadra nela. Conheça a sua obra, teu labor, tua perseverança. Você não pode suportar homem mau. Você colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos e eram mentirosos. Você tem perseverança. Você suporta a prova por causa do meu nome. Você não se deixou esmorecer. Quer dizer, diversos, para não dizer vários, pontos positivos na vida dessa pessoa. Mas o Senhor encontrou um. Quer dizer, parece até injusto, de acordo com a lógica e com o raciocínio humano, parece injusto da parte de Deus ele trazer esse um ponto negativo. Mas o problema é que esse ponto negativo que o Senhor Jesus traz é abandonar o primeiro amor. E a pessoa que abandona o primeiro amor, cedo ou tarde, ela vai abandonar o Senhor. Bem como quando o relacionamento, no início, você sabe como é que é? O início do namoro, etc. Se cair no comodismo, se o casal não procurar estar ali em comunhão, em contato direto, perder a prática das primeiras obras, cedo ou tarde, esse relacionamento findará. Então o Senhor traz esse ponto contra essa igreja, contra nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Nossa, eu lembro-me que quando eu converti, eu tenho que voltar a fazer isso. Deus está falando comigo. Eu acordava nas madrugadas, em oração. Eu ficava horas e horas em jejum. Não que eu não esteja fazendo, mas a gente fazia com mais intensidade. E no verso 5, Poliana, o que o Senhor Jesus orienta a igreja? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Lembra. Não é o pastor que tem que te lembrar. Poliana, é eu que tenho que me lembrar e pensar, raciocinar de onde que eu caí. Onde que foi que eu caí? Onde foi que eu me dei ao luxo de deixar a prática das primeiras obras? E quantas pessoas, Poliana, são que estão apagadas na fé por conta disso? Que ela abandonou as primeiras obras e se esqueceu disso. O Senhor Jesus fala aqui, ó, lembra-te, traga a memória. É engraçado que às vezes, com o passar do tempo, a gente acostuma a fazer muitas coisas. Exato. E assim, a gente passa a fazer, né, na igreja. Às vezes mecanicamente. E aí o que a gente vai perdendo? A nossa comunhão, aquele momento, aquela intimidade com o Senhor. Porque eu sempre gosto de lembrar, para mim, que o Senhor Jesus, ele é meu amigo. Amém. O amigo, você brinca, você fala, você não fica procurando palavras para poder falar com o seu Exato. amigo. Né? Você tem intimidade, você né? Você tem intimidade. Se você tá triste, você chega, fala que tá triste. Então, se tá feliz, compartilha. Então, vai chegando um momento que o nosso dia a dia tá tão corrido,
É serviço, é igreja, é casa, principalmente os casados, aí as Exato. mulheres, né, chegam em casa, tem as coisas de casa para poder fazer, é filho, e vai esquecendo, mas eu já fui na igreja. Então, aquele eu já fui na igreja, já é como se fosse assim, a minha comunhão com Deus já tá. E não é. E não é. É nessa comunhão, essa intimidade que a gente tem no nosso particular, que é o principal, né? O mais Amém. importante. Já estamos aí com 25 minutos de vídeo, vamos acelerar, que temos só mais 5 ou 6 minutos. No verso 5 ainda, né? A prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, a pessoa, ela tem que voltar à prática das primeiras obras, senão o Senhor Jesus virá contra ela. E não que ele vai vir para acabar com a vida dessa pessoa, é que consequentemente ela vai se afundar na fé, vai se afastar. E no verso 6, aí ele volta a elogiar essa igreja. Você vê que ele é tão glorioso, tão amoroso, ele elogiou, deu uma pancada de advertência e traz palavras benéficas novamente. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Para aí. Eu dei uma pesquisadinha aqui sobre as obras dos nicolaítas e encontrei isso aqui, ó. Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. Era um povo que tentava semear ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. E isso não se encontra nada diferente nos dias atuais. Existe por aí nicolaítas, Poliana. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. E isso acontece muito nos dias de hoje. Mas o Senhor Jesus, ele fala aqui que ele tem ao nosso favor a essa igreja que ela odeia ou odiava as obras dos nicolaítas. Você não pode compactuar com a obra dos nicolaítas dos dias atuais. Versículo 7, para nós encerrarmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que se Deus. encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos espirituais, quem tem ouvidos da fé, quem é sensível à voz de Deus, à palavra de Deus, ouça, dê ouvidos, para que a sua alma seja transbordada de alegria, de gozo, de paz, de convicção, de certezas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala com a sua igreja. Ao vencedor, aquele que perseverou até o fim, que rejeitou e odiou as obras dos nicolaítas, que perseverou, aquele que pôs à prova os que se diziam apóstolos e não eram, aquele que suportou provas por causa do nome dele. Ao vencedor, dar-lhe-ei, aleluia, que se alimente da árvore da vida. Você está satisfeito com a carne que você come? Para você estar de bom agrado, de bom tamanho? As melhores pizzarias que você come? As melhores pizzarias? Ou você quer sacrificar sua vida para que você se alimente da árvore da vida? Não que você não possa comer o melhor dessa terra, nós podemos e devemos. Temos um Deus que é o dono de todo ouro e toda prata. Mas o apóstolo Paulo diz que aquele que limita a sua vida apenas a essa vida, limita a sua esperança apenas a essa vida, é o mais miserável que existe. Quer dizer que esse sonho da salvação, ele tem que ser o primeiro. Acima de tudo. Né? É o que fala em Mateus 6. Primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Acabou. Então, assim, temos que sonhar. Sim. Né? Temos que sonhar, Exato. ter uma vida boa, né? Buscar o melhor. Mas o primeiro sonho de tudo é a salvação. Amém. Né? É o Senhor estar Ao primeiro. vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra
no paraíso de Deus. Aleluia. Meus irmãos, 30 minutos de vídeo. Agradeço a todos. Mais uma vez eu te peço que você possa compartilhar. Poliana, quer agradecer? Ela fica um pouquinho nervosa. Gente, muito obrigada. Ó, espero As que tenha próximas ajudado. 6 quartas-feiras você vai estar aqui conosco? Tá. Ela Foi um tá, desafio, viu? ela tá um pouquinho nervosa, mas graças a Deus o Espírito Santo toma conta, tá no controle e podemos falar do amor de Jesus. Próximo vídeo será na segunda-feira. Sábado agora estarei fazendo uma viagem missionária. Estou gravando hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto. Amanhã cedo, no dia 4, estarei viajando para o Piauí, para a cidade de Antônio Almeida, estado de Piauí, divisa com o Maranhão. Vamos fazer um trabalho evangelístico. Retorno de lá no domingo. Segunda-feira estaremos aqui, estarei gravando o vídeo. E na próxima quarta-feira vamos estar gravando o vídeo sobre a igreja de Esmirna, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.